Amado e odiado. Mas é interessante que Neymar consegue ser odiado por uma parte da direita e por uma parte da esquerda, representada pela Rede Globo, por motivos diferentes. Porque o motivo que leva uma parte da direita, e aqui eu estou citando o MBL nominalmente, MBL, uma parte da direita, o motivo que leva ao MBL a odiar, entre aspas, o Neymar, poderia ser um motivo para que a própria Globo, com seus artistas, amassem o Neymar. Mas não é bem isso, e eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre Neymar, o fator Neymar, hoje pós-eliminação da Copa de 2026. Pois bem, fica por aqui, esse é o canal Amador, eu sou o Fábio, e a gente tem vídeo aqui toda semana sobre temas atuais aí, tá bom? Se você viu a live de ontem do presidente Renan Santos, você dá uma olhadinha aqui na descrição, que eu vou deixar essa live na descrição. Se você vê um pequeno trecho também da transmissão feita pela emissora Globo, pelo menos por uma emissora ligada à Globo, você vai notar um certo descontrole, um certo destempero dos comentaristas em relação ao Neymar. E se você for ver os comentários do Renan Santos, do Arthur Duval, do MBL, você também vai ver, eu não diria um destempero, mas uma opinião muito firme, muito enfática, eu diria até que muito forte, né, sobre o Neymar como um símbolo. E aí estão as duas grandes diferenças. Primeiro, para a Globo, para os artistas ligados à Globo, que têm que seguir aquilo que é o editorial da Globo afirma, o Neymar é odiado porque ele se aliou ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Tanto é que Flávio Bolsonaro fez postagens e tal, enaltecendo o Neymar, quando o Neymar entrou e tudo. Por quê? Porque é uma relação para o Flávio Bolsonaro de troca, de oportunismo, de certa forma, se aproveitando da imagem popular de Neymar para, é claro, fazer o seu próprio nome crescer, assim como fez o Nicolas Ferreira. Para o MBL, a raiva, eu não sei se posso chamar de raiva, mas a crítica enfática e forte, ela é diferente da Globo, que tem raiva mesmo, mas é uma crítica forte devido ao que Neymar representa e com que ele se relaciona. Tanto é que o fascículo 1, foi lido até um trecho ontem, na live de ontem pelo Renan Santos, fala exatamente do Cruzeiro do Neymar e por que ele é um péssimo exemplo. As pessoas com quem ele tira foto, vez por outra, estão sendo presas por causa de ou serem traficantes ou serem aliados de traficante, faz com que a figura de Neymar, tão popular entre as crianças, seja um grande problema. E nesse ponto, eu tenho que concordar com o Renan, com a Nacional, porque faz todo sentido se você tem o combate, que é o crime organizado, e a maior estrela do futebol do seu país vive tirando foto, vive do lado de pessoas que defendem abertamente o tráfico, que tem alguma relação, esse exemplo, no mínimo, péssimo, para não dizer outra coisa. Mas essa companhia, esse lado de Neymar, não é o que faz a Globo odiar, não é o que faz a Globo odiá-lo, é só o bolsonarismo. Porque você vê que para a Globo não é um problema, para os artistas, vamos colocar a esquerda e aqui representado pela Globo, tá bom? Para a esquerda isso não é um problema, ele tirar foto com o pose do rodo não é um problema, com o Neymar, com o Oruan não é um problema. Por quê? Porque esses caras, eles são utilizados, esses que tiram foto com o Neymar, eles são utilizados dentro da ideologia da esquerda como as tais das vítimas da sociedade. Então não é um problema que eles tenham músicas de apologia ao crime, não é um problema que eles tenham alguma ligação, inclusive que um deles seja o filho de um cara que foi o responsável pela morte de um repórter, de um jornalista da própria Globo. Isso não é um problema para eles. Já se aliar ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, isso sim é um problema. E um problema aparentemente mais grave do que essas relações estranhas do Neymar com essas pessoas que eu citei. E aí entra a questão do futebol. O Arthur fez um longo discurso ontem na live dele no iDetalhe, e eu estou falando de ontem, para quem está vendo esse vídeo aqui, sei lá, fora do tempo, do dia 6, tá?
Estou falando do dia 6 de julho de 2026, só para você se situar no tempo aqui. Uma live de segunda-feira, já que o jogo foi no domingo. Ele fez críticas e, vez ou outra, saía um pouquinho do ponto. E é claro, a minha intenção aqui não é defender o Neymar. Em termos de futebol, eu posso dizer que tive muitas alegrias com o Neymar. Principalmente antes do Neymar se tornar uma estrela popstar, influencer de Instagram, coisa do tipo. Quando ele estava começando lá no Santos. E eu falo não porque eu era torcedor do Santos, mas porque eu gosto de um bom futebol. E o melhor jogo que eu assisti do Neymar, pelo menos um dos melhores, o que foi mais marcado para mim, foi quando o Santos, de Neymar, disputou com o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho, e ali a gente teve uma partida espetacular de futebol de verdade. São partidas que dificilmente elas se repetem no mesmo ano, e aconteceu naquele ano. Querendo ou não, o Neymar tem talento para o futebol. O problema é que ele deixou que esse talento para o futebol fosse secundário. E é uma escolha pessoal. Eu não posso forçar ninguém a ser um jogador, a se dedicar ao máximo, como o Cristiano Ronaldo ou como o Messi fizeram. São pessoas diferentes, com objetivos diferentes e que vieram de realidades diferentes. E isso conta também. E esse vídeo não é uma defesa ao Neymar, mas o fator Neymar é interessante. O fator Neymar é interessante. Eu queria muito que fosse diferente, que o nosso jogador principal, talvez o último nome do futebol, e que também não ganhou nenhum título pela Copa, né, nenhum título de Copa do Mundo, ele fosse um exemplo, não por essas figuras, ele fosse um exemplo de homem, de caráter, de profissional, de disciplina, mas não dá para querer, não dá para ter tudo que se quer, né? Principalmente num país em que valoriza e dá bebope excessivo para Deolane e para Virgínia. Olha como é que é o comportamento da Virgínia. A Virgínia, a vida dela é um marketing permanente. E as atitudes e o comportamento dela são também outro problema de exemplo que a gente tem no país. Se eu gosto do Neymar, posso ter aquele sentimento afetivo pelo Neymar justamente por causa desses jogos que eu assisti dele na fase em que ele ainda estava no Santos e pouco depois que ele foi para o Barcelona. E depois disso eu simplesmente parei de acompanhar, tanto é que eu parei de acompanhar o futebol de uma certa forma, de uma forma geral, já que o futebol não é mais o mesmo. Não é. Se você faz uma partida de futebol, no meu caso pelo menos, que assisto em casa, deitado numa rede ou no sofá, vai me fazer dormir. Sinceramente, eu vou dormir. É muito difícil você sentar para assistir um jogo hoje, esse jogo te deixar assim, extasiado. Você termina o jogo e diz, caramba, que jogo, meus amigos. No Brasil, tá muito difícil. Para concluir esse vídeo, eu não posso ser desonesto e dizer que o culpado pela eliminação do Brasil é o Neymar. Eu posso fazer todas essas críticas que foram feitas aqui, que a Globo fez e que o MBL fez, mas eu não posso ser injusto e dizer que a culpa pela derrota, pela eliminação seja do Neymar. A culpa é de mais gente. A culpa não é também do cara que perdeu o pênalti, não é só dele. A culpa é para ser do treinador, se você for comparar com o histórico de culpas de eliminação de Copa, que sempre recai sobre o treinador, era para recair sobre o treinador. Mas também a culpa não é só dele. Tem um pouco mais de coisas aí para você culpar, como a própria CBF, como o sistema do futebol funciona atualmente. Eles são todos culpados. Trouxeram um treinador estrangeiro estrela, porque esse seria o problema que seria resolvido. Com um treinador estrela, agora o Brasil iria ganhar, isso não aconteceu. Fizeram praticamente a mesma escalação, a mesma convocação que o Tite fez. Talvez com pouquíssimas diferenças, e mesmo time que o Tite treinou perdeu. Com um treinador que se esperava que fosse melhor. Então não dá para culpar o Neymar. Você pode até julgar algumas atitudes dele naquela briga, naquela discussão lá no final do jogo. Ok, você pode até... Há divisões de opinião em relação a isso também. Você pode criticar com relação a isso.
Mas dizer que é o culpado por isso, não, não é o culpado. Ele pode ser o culpado pelas más influências, pela influência negativa que ele exerce sobre os jovens, sobre os garotos em situação igual a que ele estava antes de ser essa estrela. Ele pode ser muitas coisas, mas por essa culpa da eliminação, talvez ele não deva carregar. É isso. O que você pensa de Neymar? Você está mais do lado da Globo, mais do lado do MBL, ou mais do lado do New York Treta, que não importa o que o Neymar faça, o Neymar é sempre um ídolo intocável? Comenta aqui embaixo o que você acha. Valeu.